O conflito de liderança na igreja é difícil, é assustador, é desorientador, confuso e também é muito prejudicial. Toda igreja experimenta esses conflitos. Jesus falou sobre os falsos profetas que estariam entre os discípulos. Da mesma forma, Paulo advertia aos presbíteros da igreja de Éfeso que os lobos se levantariam dentre eles e que esses lobos não poupariam o rebanho. Enfrentar tais ameaças necessariamente envolve conflitos. Muitas vezes há os desentendimentos pequenos, porém frequentemente prejudiciais para a igreja. Lembra do conflito de Paulo e Barnabé? Isso trouxe prejuízos para o andamento da obra que Deus havia escolhido aqueles dois homens. Conflitos de liderança sempre haverá dentro da igreja, dentro do ministério. O que fazer então? Algumas lições nós aprendemos durante a nossa caminhada. Primeiro, preguemos a palavra de Deus fielmente. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Diante dos conflitos, facilmente nos desviamos de colocar a preparação da palavra, do sermão, da pregação. Ou seja, por estarmos vivendo um momento difícil, nós não nos preparamos para pregar. E acha que Deus vai compreender isso, o povo vai compreender isso. Não, queridos companheiros. Quando um certo pastor estava vivendo um conflito muito grande na igreja dele, um pastor antigo ligou para ele e perguntou: como estão os seus sermões? Ou seja, o pastor experiente sabia que aquele conflito poderia afastar o pastor de preparar e de pedir a Deus uma palavra para as pregações que constantemente ele fazia na igreja. Companheiros, a batalha afetará nossas emoções e isso muitas vezes tornará a preparação do sermão muito difícil. Precisamos passar um tempo com Deus em meio à sua palavra, enfim, meditar, buscar dessa fonte poderosa que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, orar fervorosamente. Permita-me dizer uma coisa. Em um conflito de liderança, a luta é quase sempre pessoal. Sim, os pastores são forçados a enfrentar oponentes humanos enquanto a saúde da igreja está em jogo. Satanás, ele usa todos os meios para tentar impedir a marcha da igreja. Por isso ele começa conflitos na liderança. E aí os membros da igreja se sentem feridos, enganados, e o objetivo é desonrar o nome de Cristo diante da comunidade. Aqui está o ponto principal de Satanás. Ele é muito esperto, ele é mais forte do que nós. Sim, só somos mais fortes que o diabo quando o poder de Deus está sobre nós. Por isso que devemos orar para que Deus nos dê força para vencermos toda a tentação e perseguição do maligno. Nossa responsabilidade como pastores é nos humilhar em oração e pedir a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que lute pelo seu povo. Em terceiro lugar, ame a igreja. No conflito, as insinuações sutis, as acusações vagas e até as mentiras flagrantemente descobertas se combinam para apresentar aos membros da igreja uma imagem distorcida do seu pastor. Como eles podem separar o verdadeiro do falso? Pastores, é nossa responsabilidade amarmos nosso povo tão bem que eles realmente nos conheçam. Em quarto lugar, devemos meditar o que está em Mateus, capítulo 5, Romanos 12. Sim, precisamos entender que
há um conflito espiritual, há um conflito de relacionamento, e esses dois textos nos ensinam a amar os nossos inimigos. É uma situação difícil você amar aquele que te odeia, aquele que lhe calunia, aquele que está fazendo a sua cama, ou seja, está armando contra você. Mas este foi o ensinamento de Cristo. Não guardar ódio, não guardar amargura, mas amar aquele que nos persegue. Isso significa suportar o sofrimento com paciência, não nos vingarmos, mas orar por eles. Sim, é isso que nos ensina a palavra. Em quinto lugar, lembre-se que nós somos pessoas más. Sim, Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Jeremias disse que o nosso coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Só Deus é que conhece realmente o nosso coração. Temos que lutar contra o orgulho, contra a ira, a impaciência. Todos nós temos isso. E precisamos lutar, guerrear contra esses sentimentos. Porque na carne o nosso desejo é responder do mesmo jeito que fomos tratados. Queremos nos vingar, fazer as nossas próprias críticas, mas o Evangelho, ele nos liberta para que nós viremos a outra face. Entenda isso. Dentro de nós há a maldade. A Bíblia diz que a estultícia nasce no coração da criança, mas a vara a corrige. Imagine, se criança tem estultícia, tem loucura, a própria Bíblia diz lá em Provérbios, quanto mais nós que somos adultos, nosso coração já passou por altos e baixos, por tantas coisas. Se não tivermos cuidado, vamos alimentar todo esse sentimento negativo. Outra coisa, abraçar o sentimento. Paulo disse: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele disse isso para Timóteo. Uma das coisas que os pastores têm que entender, e que poucos entendem, é que Deus nos chamou para o sofrimento. Muitos pensam que Deus os chamou para sentar no trono, para sentar no púlpito, para ter suas despesas pagas, para ter seus salários em dias, quando Deus nos chamou para o sofrimento. Sim, foi para isso. Outra coisa, existem manuais de instruções na Bíblia, como devemos agir em meio ao sofrimento, aos conflitos. Procure examinar as Escrituras, com certeza teremos sabedoria. Perdoar, às vezes, é um remédio amargo, mas é bíblico. Você perdoar aquela pessoa que tentou acabar com o seu ministério, acabar com a sua liderança, uma pessoa que você ajudou, que você estendeu as mãos, e hoje essa pessoa se levanta contra você. Quem sabe aí na sua igreja está acontecendo isso. Pessoas que você consagrou a diáconos, presbíteros, e que hoje não quer ver você liderando a igreja. Perdoe. Seja agradecido. Agradecido porque Deus te colocou no ministério. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Você é diácono, presbítero, pastor, evangelista, pela misericórdia de Deus. Vença os conflitos e seja vitorioso na pessoa de Cristo dentro da sua palavra. Amém.